Tivemos aí uma mega operação da Polícia Federal de busca e apreensão em mais de 10 endereços ligados ao Carlos Bolsonaro e ao Alexandre Ramagem, inclusive na casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis. Chegou um determinado momento em que a Polícia Federal disse que queria apreender os celulares de todos os que estavam hospedados na casa, inclusive Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Porém, no fim, a polícia não pegou os celulares de Eduardo e Flávio. No caso do Bolsonaro, ficou uma dúvida se pegou ou não. O Eduardo Bolsonaro escreveu uma mensagem enorme, fez um post enorme nas redes sociais, choramingando, dizendo que isso é perseguição política. Durante a tarde, foram vazando trechos da decisão e chegou a vazar até o pedido da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República começou a trabalhar e o requerimento que vaza na imprensa com algumas provas do caso contra o Carlos Bolsonaro e contra a família Bolsonaro vem pela Procuradoria-Geral da República, porque o documento da Polícia Federal, que às vezes vazava, às vezes era tornado público, nem é mais tão necessário de ser tornado público, porque já tem o da Procuradoria. Pois bem, eis que a gente fica sabendo o seguinte: hoje a operação da Polícia Federal pegou também um ex-policial, um atual policial federal, mas um ex-agente da ABIN, que se chama Barros Félix. Esse Barros Félix, ele é da confiança assim, estrita do Carlos Bolsonaro. Faz 3 dias, o governo Lula afastou finalmente um dos maiores infiltrados do governo Bolsonaro, que estava dentro do governo Lula, que era um policial cujo sobrenome é Bormevet. Pois bem, esse Bormevet, ele foi o chefe de segurança no dia 6 de setembro de 2018, dia em que aconteceu o fatídico caso Adélio. Você deve lembrar do caso Adélio. Eu não posso falar aqui sobre o caso Adélio porque o YouTube proíbe que se fale sobre esse caso. O Brasil 247 teve 2 documentários do Joaquim de Carvalho censurados no YouTube. O YouTube mandou um e-mail para mim, para o 247, para o João Antônio do Clique Político e para mais 3 canais dizendo o seguinte: vocês não podem falar sobre esse caso sob pena de exclusão do vídeo sem aviso prévio. Pode até ter exclusão do canal se vocês insistirem falando nisso muito. Pois bem, não falaremos aqui do caso Adélio diretamente, tá? Que você sabe o que aconteceu lá em Juiz de Fora. Falaremos aqui o seguinte: naquele dia, uma coisa que o documentário do Joaquim de Carvalho mostra, uma coisa inusual aconteceu, o chefe da segurança do Jair Bolsonaro não seria o mesmo de todas as vezes. Lembremos, ele era candidato à presidência da República e ele tinha ali policiais federais que faziam sua segurança. O chefe da segurança do Bolsonaro naquele dia foi um agente da Polícia Federal, da confiança do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, chamado Bormevet, que é este que estava na BIM e só foi afastado do governo Lula faz 3 dias. Quer dizer, até sexta-feira ele estava lá, podia estar repassando todas as informações de inteligência ou espionando pessoas a mando do Bolsonaro. Esse cara que foi chefe da segurança no dia ali do caso Adélio, depois ele foi lotado na ABIN a pedido do Carlos Bolsonaro, justo quando o Ramagem assume na ABIN. Então o Bolsonaro é presidente em 2019, em 2020, aí em 2021 o Ramagem vai para a ABIN e o Jair Bolsonaro nomeia este agente, que era o chefe da segurança dele, que se você pensar uma segurança que falhou, né? Tem a segurança e a pessoa que tem que estar segura sofre um atentado, você pensa, pô, no mínimo a segurança falhou. Pois bem, ele foi promovido com um cargo de confiança na ABIN. Ele era um dos principais chefes da ABIN. Inclusive, os anti-bolsonaristas da ABIN estão assim revoltados com o governo Lula de manter esse tipo de gente lá, sendo que são cargos que poderiam rapidamente ser exonerados, e não foram. Não se sabe por quê, não se sabe quem dentro do governo Lula que resolveu manter bolsonaristas aí. O Lula tem que fazer uma limpa aí no seu primeiro escalão de pessoas que estão fazendo indicações ou deixando gente bolsonarista em cargos de confiança, viu? Porque tem estou recebendo várias denúncias aí nos últimos dias, principalmente depois que começou aí isso aí desse caso da ABIN. Pois bem, eis que esse Bormevet sofreu operação de busca e apreensão na sexta-feira, foi um dos alvos, e a Polícia Federal descobriu que ele faz parte do núcleo. Olha, tem uma coisa na decisão do Alexandre de Moraes, ele está mostrando que esse pessoal vai ser pego por organização criminosa, que dá até 12 anos de cadeia. Por quê? Porque ele já está, na decisão, o Alexandre de Moraes, ele já está tratando esses criminosos como núcleo político e núcleo da ABIN, ou seja, são 2 núcleos, porque tem uma organização. Se tem uma organização, é uma organização criminosa.
Fora os outros crimes, né? Mas organização criminosa ainda aumenta a pena aí de 8 a 12 anos, a pena do crime. Pois bem, segundo o Alexandre de Moraes, o Bormevê participava do núcleo dentro da ABIN. E ele fazia ali a espionagem de pessoas diretamente, e ele também fazia o levantamento de informações de pessoas a pedido do Alexandre de Ramagem e a pedido do Carlos Bolsonaro. Aí foram divulgadas mensagens. Na verdade, estão aí no documento da Procuradoria-Geral da República que mostram o seguinte. Mostram que uma assessora do Carlos Bolsonaro pediu diretamente para uma assessora do Ramagem informações sobre uma delegada que estava investigando casos da família Bolsonaro. Eu cheguei a falar aqui, porque tinha saído na Globo, que era a delegada Denise, que é a delegada do inquérito dos atos antidemocráticos, mas não era. Aliás, a Globo deu duas... Quando é da imprensa, chama de barrigada, né? 2 erros aí da Globo de manhã. O primeiro, a Globo falou que tinham encontrado um notebook, um laptop da ABIN com o Carlos Bolsonaro. Aí depois a própria Daniela Lima falou que não, gente, não foi bem assim. O laptop estava no endereço na Bahia, ligado ao Carlos Bolsonaro, mas não era do Carlos Bolsonaro. Então, a primeira. A segunda aí é no nome da delegada. Falaram um, mas na verdade era outra. Vou mostrar aqui a mensagem que vazou. Então tá aqui, Luciana... Dá pra ler o sobrenome dela aqui. Luciana Almeida, assessoria Carlos Bolsonaro. Aí tinha uma mensagem aqui que não leu. Aí ela fala, muito obrigada, Luciana. Aí ela diz, não tinha visto a mensagem, ficou para baixo. Conte comigo, agora vamos eleger nosso presidente, beijo. Aí ela fala, bom dia. Aí já fala aqui, ó, isso 2022, né? Vamos eleger nosso presidente, 11 de outubro. Tudo bem? Estou precisando de uma ajuda sua. E aí ela mostra aqui dados, a delegada Isabela Muniz Ferreira, a delegada tal, a inquéritos tal, envolvendo presidente da República, Bolsonaro, e 3 filhos, viu? Escrivão Henri Basílio Moro, ou seja, para investigar ela, o escrivão também entrou na roda aí. Quer dizer, então tinha ordens diretas do Carlos Bolsonaro para o Ramagem, que via assessoria, né, mas é de um para o outro, para espionar a gente que estava aí investigando a família Bolsonaro. Então você implica diretamente o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro nessa investigação. Fica muito difícil a situação dos dois, viu? Dificílima agora com essas provas aparecendo. Obviamente a oposição está aí choramingando. O Gustavo Guerra de novo está reclamando, o Nicolas começaram a falar que, olha, o Bolsonaro fez uma live que deu muita audiência, é por isso que estão fazendo a operação, como se não tivesse já em curso a operação e como se eles não tivessem espionado essas pessoas todas, né? Estão inventando. Eles não tenham uma desculpa para o crime cometido, então eles falam que é perseguição política. Não tem como falar que não espionaram. O problema é que está começando a aparecer que eles espionaram até aliados, e a lista ainda nem vazou. A Polícia Federal não está aí, segundo algumas fontes na imprensa, a Polícia Federal não está na fase de analisar quem foram os espionados, os nomes e conseguir a lista completa. Não. Obviamente vão aparecendo nomes conforme as investigações avançam, mas a Polícia Federal está na fase, no momento, de fazer o levantamento de quais crimes foram cometidos e como essa organização criminosa trabalhava, exatamente para ver, ó, cometeram esses crimes, vamos fazer aqui a denúncia desses crimes. Aí depois, contra quem? Quem foram as vítimas dos crimes? E aí vai ser uma lista enorme, aí, infindável, de vítimas que foram espionadas por esses bandidos. E aí, olha só, entre aí esse pessoal, tava um policial chamado Félix Barros. Esse policial, ele é da confiança do Carlos Bolsonaro e no dia 6 de setembro de 2018, lá no dia do caso Adélio, ele também fazia a segurança do Jair Bolsonaro. E aí o Joaquim de Carvalho conta num artigo no 247 que ele escreveu, que esse policial, ele chegou até a ser atacado pelos bolsominions, porque logo depois lá do atentado do Adélio, ele apalpou o Bolsonaro aqui no local, e aí alguns bolsominions achavam que ele fazia parte de um complô para matar o presidente, e até a família Bolsonaro foi nas redes sociais falar, não, esse é da nossa confiança. Pois bem, este policial, olha só, aí furo do Joaquim de Carvalho no 247, ele é o policial da ABIN que estava espionando o Renan Bolsonaro. Quando o Renan Bolsonaro ele ganhou um carro de presente de uma empresa e ali começou a ser investigado pela Polícia Federal como sendo propina para fazer ali
tráfico de influência, ou seja, alguém paga para ele dar um presente, ele vai lá e consegue uma reunião desse empresário com um ministro do Bolsonaro, e o empresário ganha do governo, se não for dinheiro, ganha alguma coisa que ele quer do governo, ou seja, é crime. Pois bem, esse policial da BIM passou a perseguir, a mando, saberemos muito em breve de quem, mas você já deve imaginar, começou a perseguir o sócio do Renan Bolsonaro, então sócio, né? A ponto de ele segui-lo e entrar na garagem do prédio dele. E aí, chama Alan Lucena. Esse Alan Lucena, esse sócio do Renan Bolsonaro, ele ficou com medo, falou, pô, estão me seguindo, fechou o portão da garagem do prédio e chamou a polícia. Então o agente da BIM, mas é um pessoal muito burro. A nossa sorte é que até esse pessoal que comete esses crimes aí de espionagem com o Bolsonaro, eles são muito burros. Então eles deixaram muitos vestígios. Pô, o cara, ele chegar e ficar preso na garagem de quem ele devia estar espionando, olha, é de um nível de burrice que eu tenho certeza que um agente secreto da BIM normal não cometeria. Um agente normal, agente secreto aí não cometeria, mas não, vamos colocar o nosso amigo de confiança que estava com a gente lá no caso Adélio. Pronto. O cara foi pego, chegou a polícia militar, isso tudo foi noticiado, já falei aqui sobre isso várias vezes e tal. O que a gente não sabia aí, ficamos sabendo agora pelo Joaquim de Carvalho, é que esse agente que está no caso, é alvo da Polícia Federal, investigado, ajudou a espionar pessoas, inclusive o ex-sócio do Renan Bolsonaro. Ele estava no dia do caso Adélio, ele era um dos chefes ali da segurança. O chefe era esse Boromevê, que também está no caso Abin, e o outro era ele. Ou seja, tudo dá a entender que todos os que estavam envolvidos ali na segurança do Bolsonaro naquele dia estão envolvidos em outros esquemas estão envolvidos em esquemas de crimes da família Bolsonaro. Quer dizer, é uma coincidência muito grande, muito grande. E agora a Polícia Federal consegue um elo entre as duas coisas. Pô, você tem dois suspeitos de uma coisa aqui, que estão envolvidos em outra em que o Bolsonaro era vítima. Que coisa! Peço aí a você, plantonista, a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita.